É muito comum, principalmente em equipes, o processo de build, de compilação de um código ser um processo muito burocrático. Às vezes acaba atrasando a implementação de uma aplicação e muitas vezes até um processo que ele não é confiável por depender de uma única pessoa para fazer o build, fazer a compilação dessa aplicação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse build de forma automatizada utilizando um serviço de cloud que é o AWS Code Build. Na prática, mão na massa, e no final você vai ver que só com um push ou merge lá no seu repositório de código, o build da sua aplicação vai acontecer de forma automatizada e vai ficar prontinho ali para você já utilizar. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, aquele joinha. Se por algum motivo você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para você receber todos os novos vídeos que a gente fizer referentes à computação em nuvem, a DevOps e outros serviços que a gente fala aqui no canal. Beleza? Então, dá aquele joinha aí e bora lá, vamos para a prática. Bom, para quem não conhece, essa aqui é a console da AWS, a console de serviços, ó. Aqui estão todos os serviços da AWS e a gente vai utilizar aqui alguns serviços que são serviços de desenvolvedor. Se você olhar aqui nessa lista, ó, esses aparecem aqui, que é o AWS Code Build. Esse aqui é o serviço que a gente vai utilizar, mas no final você vai ver que a gente vai utilizar outros serviços juntos, beleza? Mas antes de a gente começar a fazer o build da nossa aplicação, eu quero mostrar para você um outro serviço que é o Code Commit, que é um repositório de códigos. E por que a gente precisa dele? Porque é do Code Commit que a AWS vai pegar, o Code Build vai pegar o nosso código para fazer a compilação. Não necessariamente eu precisaria estar usando o Code Build, eu poderia usar o GitHub, o Bitbucket, que são serviços que já integram nativamente com a AWS. Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai utilizar o Code Commit. E aqui no Code Commit, ó, você pode ver que eu tenho um repositório, que eu chamo de Java, que a gente vai fazer com uma aplicação em Java, mas isso aqui poderia ser qualquer outro tipo de aplicação, React, a aplicação que você pudesse compilar, tanto com Windows quanto com Linux. E você vai entender o porquê disso, beleza? Então eu vou mostrar aqui, ó, eu tenho o meu repositório, e aqui nesse repositório eu tenho uma aplicação, tenho o meu XML, que vai dar todos os passos da minha compilação, e eu tenho uma aplicaçãozinha de modelo que é simplesmente um Hello World. Ó, eu tenho a parte da fase de testes, e a fase de main aqui, que é a minha aplicação em produção. Se eu abrir ela aqui, ó, deixa eu abrir rapidinho, só para você ver que ela é só um Hello World. Ó, app.java. E tá aqui a minha aplicação. Ela simplesmente dá um print aqui, ó, um Hello World na tela. Mas a gente nem vai ver essa aplicação funcionando, eu só mostrei aqui para você entender. E aí o que a gente vai utilizar? Se você olhar aqui no lado, ó, ainda nesse mesmo menu, a gente tem, além do Code Commit, outros serviços. E o serviço que a gente vai utilizar aqui é o serviço de compilação, que é o Code Build. O Code Build, ele faz o quê? Você dá algumas instruções para ele, e ele vai lá e vai compilar o código da sua aplicação. Vai entregar lá no final o artefato. No nosso caso aqui, um .jar, mas poderia ser o que fosse. Se você tivesse uma aplicação em React, por exemplo, ele poderia entregar lá no final os seus HTMLs, tudo certinho. Então, vai depender de qual é a linguagem que você está desenvolvendo. Então, vamos começar aqui no Code Build. A gente tem aqui alguns conceitos básicos do Code Build. Tem uma opção aqui, ó, criar um projeto. Vou clicar em criar um meu projeto. Vou colocar um nome para esse meu projeto. Vou chamar ele aqui de app-java. app-java. Uma descrição. Aqui tem algumas outras configurações, mas uma coisa importante que a gente tem que ver aqui, ó, é a origem, o provedor de origem do nosso código. Então, como eu falei, a AWS ela já integra nativamente com alguns serviços. Poderia ser um S3. O S3, para quem não conhece, é um repositório de códigos, onde eu poderia colocar lá um arquivo com todo o meu código e ele iria baixar de lá e fazer essa compilação. O Code Commit, que é o repositório de código da AWS. O S3 é um storage de objetos e o Code Commit sim é um repositório de códigos. O GitHub, que também é um repositório. O Bitbucket, que é um outro tipo de repositório. Ou o GitHub Enterprise, que você poderia ter aí no seu ambiente. Então aqui nesse vídeo eu estou usando o Code Commit, mas poderia usar qualquer outro. O Code Commit ele é
bem parecido, bem similar ao GitHub, que muitas pessoas já conhecem. Então eu vou usar aqui o code commit. Ele vai perguntar qual é o nome do meu repositório. Ao clicar aqui, ó, ele vai me trazer a lista dos repositórios que eu tenho. Como eu só tenho um repositório, que é aquele repositório Java que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou selecionar ele. E aí aqui ele quer saber qual é a minha ramificação, qual é a minha branch. Eu poderia ter várias branches. Nesse caso eu só tenho uma, é a main, eu vou usar ela. E aqui ele pergunta qual é o ambiente que eu quero utilizar. Se eu vou utilizar um ambiente gerenciado pelo Code Build, ou se eu quero usar uma imagem de Docker. Eu poderia ter a minha imagem de Docker específica para fazer a minha compilação, mas aqui a gente vai utilizar uma imagem gerenciada do Code Build. Qual o sistema operacional que a gente está utilizando? A Amazon Linux, Ubuntu, o Windows Server. Eu vou utilizar aqui o Amazon Linux 2. Aqui, o tempo de execução, a gente vai usar um standard mesmo. E a imagem, eu vou pegar a imagem da versão mais atualizada que eu tenho, que é a 3.0. Então, aqui eu configurei o meu tipo de imagem. Eu não preciso habilitar aqui, ó, esses privilégios, a não ser que eu estivesse precisasse fazer uma imagem de um container, mas a gente não vai utilizar aqui. A função, eu vou criar aqui uma nova função, ou eu poderia usar já uma função existente, que eu tivesse ela aqui. É indiferente, a gente pode deixar ele criar mesmo a nossa função. E aqui que tem um detalhe muito importante do Code Build. O Code Build ele funciona com uma série de instruções. Então eu posso ter um arquivo que é o buildspec.imo lá junto com o meu código, onde eu vou passar essa série de instruções, ou eu posso inserir esses comandos diretamente aqui, ó, na configuração dele. Então eu poderia fazer de duas maneiras. Para vocês verem, eu vou fazer manual aqui. Então eu vou botar aqui, ó, inserir comandos na compilação. Lá no meu código não tem nada. Eu vou vir aqui e vou clicar em alternar para o editor. Você pode ver que ele já me traz aqui, ó, alguns comandos importantes que a gente precisa ter já no arquivo do Code Build. Então, numa série de instruções, comandos de compilação, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Eu vou apagar algumas coisas que a gente não vai utilizar aqui, ó. Até o phases eu vou apagar, a gente não vai utilizar nada disso. Então eu fiquei lá com a minha versão 2.0 e as fases. A primeira fase que eu vou ter é a minha fase de instalação. Deixa eu apagar esse comentário aqui também, que a gente não vai precisar dele. A minha fase de instalação. E aí, aqui ele vai perguntar qual é a runtime que eu vou utilizar. Então eu vou deixar aqui, ó, a runtime. E aqui eu vou colocar Java. Ó, então aqui onde está o name, deixa eu apagar esse comentário. Deixa eu dar um enter aqui. Vou botar aqui, ó. É Java, 2 pontos. E aí aqui a gente vai botar o Coreto 8. Que é para fazer a compilação dessa nossa aplicação em Java. O resto desses comentários a gente pode tudo apagar. Você vai ver que eu tenho uma outra fase, que além da fase de instalação, que seria a fase de pré-build. Eu não vou utilizar nada na fase de pré-build. Poderia utilizar aqui, por exemplo, lá no pré-build, eu vou botar uma fase de testes. Uma fase qualquer, eu vou tirar esse pré-build e vou deixar aqui no build direto alguns comandos. O primeiro comando que eu vou colocar aqui, ó, deixa eu apagar aqui e vou usar o que está no comentário. Eu preciso botar um tracinho para ir botando esses comandos. Eu posso dar um echo e botar aqui, ó, um comentário. Build iniciado. Posso até colocar uma variável de data aqui. Por que isso? Porque isso aqui depois fica lá no meu log, fica aparecendo para mim. E aí depois disso aqui eu vou utilizar o quê? Eu estou utilizando o Maven para fazer a compilação desse código. Então eu vou botar aqui, ó. Vou mandar ele fazer um teste. Vou mandar ele rodar um MVN teste, para ele fazer um teste no meu código antes. E depois eu vou mandar ele rodar um post build. Então deixa eu apagar esse comentário, ó, post build. Qual é o comando? Eu vou mandar ele dar aqui, ó, um MVM package. Então eu boto os comandos. Deixa eu apagar o comentário de novo. E aqui eu vou mandar ele rodar um MVN package, que é para ele aí sim compilar, gerar o meu artefato lá no final.
depois que ele fizer o processo de teste, ele vai fazer o processo de package, que é criar o meu pacote, criar o meu Java. Esse restante aqui eu não preciso, eu vou apagar. O que a gente vai ter aqui depois, ó? É o meu artefato, é o meu arquivo de saída. Então, o meu artefato eu preciso. Quais são os meus artefatos? O que vai sair do meu artefato? É um arquivo, um file. E aí aqui, deixa eu só apagar esse comentário. Aonde vai ser o meu arquivo que ele vai sair? Ele vai ficar numa pastinha. Quando você faz a compilação lá com o MVN, ele gera uma pastinha targets e lá dentro ele joga o meu Java. Então eu vou colocar aqui, ó, barra myapp traço 1.0, uma versão .jar. Então isso aqui é o que ele vai sair para mim. Então isso aqui eu não preciso, esse comentário. Aqui eu não vou botar data, nada no nome, poderia usar, né? Opa, deixa eu deixar esse aqui assim. O descarte path eu vou colocar, mandar ele descartar o meu pacote depois. E aqui para baixo nada disso eu preciso. Deixa eu só apagar aqui algumas linhas. Aí. Então eu fiquei com o meu arquivo da seguinte forma. Eu vou botar a versão e aí tem as fases. Primeira fase ele vai instalar a runtime, que é do Java, para eu poder fazer o build da minha aplicação. Aí depois ele vai botar aqui, ó, um echo, build iniciado e a data. Eu poderia colocar aqui depois, ó, um build finalizado. Deixa eu só botar o traço aqui. Colocar a data. Só para ele saber a hora que o build foi finalizado. E aí, esse aqui é o meu artefato de saída. Então ele vai fazer esse build e vai jogar nessa pastinha aqui o meu artefato de saída, beleza? E agora aqui, ó, ele está perguntando qual é o tipo de artefato que eu tenho. Aonde que eu vou armazenar esse meu artefato? Aonde que eu vou colocar esse meu arquivo .jar? No nosso caso aqui, eu vou dizer que o nosso artefato vai ficar armazenado no S3, que é um storage de objetos. Serve para armazenar várias coisas. E aí, qual é o nome do meu bucket? Então, lá no S3, eu já tenho um bucket criado. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, aqui no S3, eu já tenho um bucket criado. Eu tenho vários buckets. E um dos buckets que eu tenho é o Java Code Build App, que está vazio. Se eu entrar nele agora, ó, você pode ver que ele não tem nada. Perfeito? Então, eu vou dizer que é nesse bucket que eu quero armazenar, Java Code Build App. O nome eu não vou colocar nada, vou deixar que ele mesmo vá criar para mim. O tipo de namespace eu vou deixar tudo no padrão mesmo, eu não quero que ele seja um arquivo zip, vamos deixar o arquivo jar mesmo. E aqui ele vai criar uns logs para mim lá no CloudWatch se eu quiser, e agora eu vou mandar criar um projeto de compilação. Nesse momento eu criei o meu projeto de compilação, então o que ele está fazendo? O Code Build ele está indo lá no meu repositório de código, ele vai pegar o meu código, vai fazer o build, gerar o jar na minha aplicação e vai me disponibilizar esse jar aqui nesse bucket. Então vamos testar como que isso funciona. Eu vou vir aqui e vou clicar em iniciar compilação. E agora o processo está em andamento. Deixa eu dar um zoom um pouquinho aqui, ó. Você pode ver que o processo está em andamento e eu consigo acompanhar por aqui, ó. Então ele tem aqui os logs de compilação. Se eu vier aqui, ó, antes de mostrar os logs, ele tem algumas fases, ó. Então ele está provisionando o meu ambiente. Depois que ele provisiona o meu ambiente, ele vai fazer o download do meu código e eu consigo ir acompanhando tudo isso aqui pelos logs de tudo que vai acontecendo dentro do meu build. Então, ó, ele começou aqui a fazer o build da minha aplicação, fez o download, conectou lá no code build, o code build conectou no code commit, né, para pegar a minha aplicação. E aí ele vai começar a fazer o build da minha aplicação. Ó, nesse momento ele deu um erro, linha 16, lá no meu arquivo YAML. Vamos ver o que aconteceu lá naquele meu arquivo
onde eu mandei fazer os processos do meu build, ele está dando um erro na linha 16. Então vamos voltar lá, vou vir aqui no Code Build, meus projetos, ó, falhou, vou selecionar ele, vou vir em editar, Build Spec. Ó, tá aqui o meu erro, tem um espaço a mais, eu tenho que tirar esse espaço aqui na linha 16, ó. Ele tem que ficar, a indentação do arquivo YAML, ela é muito importante, então ela tem que ficar bem certinha como tá aqui. Agora sim, atualizar o build spec. E eu vou mandar ele rodar de novo, iniciar minha compilação, e vamos ver se agora vai dar certo. Então, na hora de digitar ali, foi um erro, eu deixei um espaço a mais, e vamos botar para rodar agora a minha compilação no meu projeto. Isso pode acontecer quando você está fazendo o build de uma aplicação manual. Então, depois que a gente automatiza esse tipo de processo, nunca mais a gente vai ter esse tipo de erro. Ó, vou acompanhar aqui o meu projeto, ó, as minhas fases, ele está no instalação pré-build, já passou, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os logs agora. Ó, aqui então, ele já fez todo o processo de compilação. Então você pode ver que a gente consegue acompanhar aqui nos logs, ó, tudo que está acontecendo ali. Ó, ele rodou aqui o comando echo, ó, build finalizado, e a data que eu mandei ele fazer, então 20 de dezembro, e o horário. Esse aqui é quando ele foi finalizado. E ele deve ter rodado aqui em cima, lá no começo, antes de todas as fases, o horário que ele foi iniciado. Deve estar aqui no log em algum momento. Então ele fez já o build da minha aplicação. Ele subiu um container para mim, instalou o Java, compilou e matou esse meu processo. Então ele aconteceu só nesse momento. E deixa eu abrir aqui, ó, se eu vier dentro do meu S3 e atualizar. Agora eu tenho aqui, ó, uma pastinha app.java, que é o nome do meu processo de build. E lá dentro eu vou ter myapp.jar. Deixa eu dar um zoom. myapp.jar. Então aqui você está vendo de uma forma que eu fui lá, me conectei no meu repositório e ele já criou para mim, fez a compilação do meu código. Mas agora eu quero mostrar para você como fazer isso de forma automatizada. Assim que eu fizer uma alteração no meu código e eu fizer lá um merge ou fizer um push da minha aplicação para o meu repositório, ele já vai acontecer automaticamente esse processo de build. E esse processo de build que eu mostrei aqui, ó, eu estou colocando ele num S3 para a gente usar o jar. Mas eu já poderia seguir com outros serviços de cloud e já fazer com que isso fosse implementado automaticamente, já fizesse o deploy da nossa aplicação. Se você quer ver isso na prática, mas juntando todos esses serviços, eu vou fazer um treinamento ao vivo de uma semana, gratuito, para você se inscrever nesse treinamento. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link ali. Você clica no link, coloca lá o seu nome e seu e-mail, que assim que começar esse evento, eu vou mandar para você os links para você participar desse treinamento. É um treinamento de uma semana, mão na massa, prático mesmo, do início ao fim, onde a gente junta vários serviços de cloud para você fazer, desde a edição do seu código até a implementação, todo o ambiente de cloud para você implementar isso aqui já com deploy automatizado. Beleza? Então, se você quiser participar desse treinamento, clica no link aqui embaixo. E agora eu vou mostrar para você como você faz isso tudo aqui, já automatizando. Então eu vou lá alterar o meu código e no momento que eu fizer a alteração, ele já vai criar essa compilação para mim. Primeira coisa que a gente tem que ver antes disso é que, se você olhar aqui, ó, a gente está com a data do dia 20 de dezembro às 11h15, que foi o horário que ele gerou o meu arquivo, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui nos meus serviços e junto com o serviço de compilação, então a gente já usou dois serviços desses aqui, né? A gente utilizou o Code Commit, que é o meu repositório de código. A gente utilizou o Code Build. E agora eu vou utilizar o Code Pipeline. O Pipeline ele faz todo um processo de implementação. Ele faz a orquestração disso pra gente. Então, eu vou vir aqui no Pipeline e vou criar um novo Pipeline. Eu preciso colocar um nome, deixa eu fechar essa janelinha aqui para ficar melhor. Ó. Colocar um nome para esse pipeline, vou chamar de Pipe Java. Meu pipeline de Java. E vou clicar em próximo.
Aqui ele está perguntando qual é a origem. Então o que o pipeline vai fazer? Ele vai ver, sempre que tiver uma alteração no meu código, qual vai ser a minha origem? Bom, o pipeline ele tem várias origens, assim como o code build. Ó, o code commit, o ECR, que é um repositório de containers, de imagens de containers, o S3, o Bitbucket, o GitHub, todas as versões que tem do GitHub. Então a gente está usando aqui o nosso repositório de código, qual? O code commit. Então eu vou selecionar o code commit, vou selecionar o nosso repositório Java e vou solicitar a minha branch, que eu só tenho a branch main. O resto eu vou deixar como padrão. Próximo. Então o que ele vai fazer? Agora ele vai ficar analisando lá o meu repositório de código. Sempre que tiver uma alteração, ele vai mandar fazer uma nova compilação. E aí qual é o meu provedor de compilação? Aqui a gente está usando o Code Build. Eu poderia estar usando um Jenkins para fazer toda essa orquestração, mas não, aqui a gente está utilizando o Code Build. Então seleciono o Code Build, o nome do meu projeto, app Java, e a gente vai mandar ele fazer uma compilação única. Próximo. E aqui, ó, se eu tivesse um processo de implementação, então se eu tivesse aqui, ó, eu já quero implementar o meu ambiente, eu poderia usar vários serviços de cloud, inclusive fazer essa implementação em ambiente local mesmo. Não preciso necessariamente estar usando o ambiente cloud, eu posso usar o ambiente de cloud só para fazer o build da minha aplicação e eu faço deploy no meu ambiente local. Mas não é o caso, a gente não tem deploy, não tem implantação, então eu vou ignorar a etapa de implantação. Ignoro ela. E eu fiquei somente com a etapa aqui, ó, do provedor de origem e a minha etapa de compilação. Eu não tenho uma etapa de implementação, então eu vou criar agora o meu pipeline. O que vai acontecer quando eu criar o meu pipeline? O Code Pipeline ele vai ficar analisando o meu ambiente e sempre que eu tiver uma alteração, essa alteração ó, ela vai startar aqui um source, ele sempre faz já a primeira para testar, então ele vai startar a minha origem, então eu vou lá na minha origem procurar o meu código e vai começar a baixar esse código, vai ver que ele foi alterado e aí ele vai startar o processo de build, vai startar o processo de compilação automática. Depois que esse processo for feito, ele vai me gerar lá o meu artefato. Como eu disse, se eu tivesse um processo de implementação, se eu tivesse um processo para fazer o deploy já desse ambiente, seja ele com containers, seja ele com instâncias, seja ele com servidores locais no seu ambiente, o Code Deploy ele faz isso, ele faz implementação em ambiente local. A gente poderia estar colocando aqui na próxima etapa, mas a gente não tem essa etapa de implementação. Se você quiser ver uma etapa dessas funcionando, e aí a gente vai fazer num passo a passo mesmo, um treinamento de uma semana, é só você clicar na descrição do vídeo aqui embaixo. Tem lá todos os links para você fazer a sua inscrição para o treinamento que vai acontecer aí nas próximas semanas, beleza? Ó, ele está fazendo aqui o processo de build. Só que antes dele acabar aqui, o que eu quero mostrar para você? Eu vou vir aqui no meu Code Commit, que é o meu repositório de código, tá? Você pode ver que a minha última alteração foi há 41 minutos atrás. Eu vou entrar aqui e vou alterar alguma coisa no código da minha aplicação. Eu vou lá alterar o meu Hello World, por exemplo. E aqui eu estou alterando direto na interface do Code Commit, mas eu poderia estar aqui na minha IDE de desenvolvimento, desenvolvendo a minha aplicação, e no momento que eu fizesse o push para minha branch master, por exemplo, ou uma branch de testes, ele iria startar todo esse pipeline. Mas aqui eu estou fazendo direto, alterando os meus arquivos direto aqui dentro do Code Commit. Ó, então eu vou abrir o meu Java, vou editar ele aqui, e vou botar Hello World 2. No momento que eu vier aqui e fizer o meu commitar o meu código, eu preciso botar aqui o meu nome e o meu e-mail. Ó, alterado o texto. E aí no momento que eu confirmar essa minha implementação, o meu Code Pipeline. Ó, falhou o meu pipeline. Vamos ver antes por que aquele meu primeiro pipeline falhou. É importante até a gente ver. Deixa eu ver aqui, ó, pipeline. Não, ele não falhou, deu certo. O que vai acontecer? Agora, no momento que eu vier aqui, ó, no Code Commit e confirmar minha alteração, como se eu estivesse alterando meu código direto na minha IDE de desenvolvimento, tivesse feito um push lá, depois de ter feito o meu commit, vou confirmar minha alteração, ó, automaticamente o meu pipeline vai startar.
Deixa eu atualizar ele aqui, ó. Automaticamente o meu pipeline ele vai ser startado aqui. Ó, em andamento, pode ver que ele já startou. Se eu clicar nele, ó, ele já foi lá e já pegou meu código, ele já começou o meu processo de build. Então ele está fazendo tudo isso de forma automatizada. E no final, ele vai me gerar a nova versão aqui, ó, do meu arquivo aqui no meu S3. Vamos esperar isso aí acontecer? Ó, ele está fazendo o processo de build, eu posso acompanhar se eu quiser esse processo de build, se eu abrir aqui os detalhes, ó. Ele vai me mostrar lá tudo que está acontecendo no meu processo de build, ó. Então a gente pode acompanhar, tudo isso aqui fica logado. E o grande lance é que a gente pode voltar versões anteriores. Vamos esperar ele acabar aqui o meu pipeline. Ó, ainda está rodando o meu build. Assim que ele acabar o meu build, você vai ver que ele vai gerar aqui para mim uma nova versão desse arquivo. Está rodando o build, vamos acompanhar por aqui. Baixar os meus logs. Ó, ele já disse que já foi feito o upload do meu artefato. Então, ó, finalizado. Aqui ele está com um horário errado, mas está tudo certo. Ó, agora sim meu build finalizou. Se eu vier aqui no meu arquivo, ó, tá aqui o meu novo arquivo no novo horário. Então, com a nova versão que ele foi lançado. Então, a gente fez o quê? Eu fiz um processo de build automatizado, de forma que a gente faça uma alteração na aplicação, só que isso aqui poderia ficar muito melhor, poderia ser implementado já do início lá do código, já para colocar para rodar em produção, em ambientes de teste, subir ambientes para tudo isso. Se você quer ver como fazer tudo isso aqui mais na prática, mais detalhado, eu vou fazer um treinamento de uma semana. Clica no link que tem aqui na descrição, se inscreve lá no treinamento. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. E se por algum motivo não está inscrito no canal, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo.